Bom dia, meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, funcionários e funcionárias dessa casa, Zé Pedro, pessoal de casa que nos assiste pelas redes sociais, bom dia a todos. Iniciando os trabalhos, solicito do secretário Edson Marcel Filho que faça a leitura do livro de presença dos nobres colegas vereadores e vereadoras para verificação do quórum regimental. Lista de presença da 49ª sessão ordinária do 4º período legislativo 2021-2022 da 15ª legislatura 2021-2024 da Câmara Municipal de Vereadores de Uibaí, realizada em 9 de setembro de 2022. Presença: Edson Marcel Filho, Maria Celeste Souza Silva, Antônio Alves Pires, Giltaí Vieira Paiva, Hermenildo de Oliveira Alves, Dorisdei Alencar Rocha, Isailton Soares de Oliveira e Laélio Fernando Nunes. Após verificar a existência do quórum legal, sob a proteção de Deus, de acordo com o regimento interno desta casa, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao secretário que faça a leitura da pauta. Pauta. Data 6/9/2022. 49ª sessão ordinária, 4º período legislativo, BN 2021-2022, da 15ª legislatura, 2021-2024. Expediente: leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior. Pequeno expediente. Sem matéria. Ordem do dia: leitura e encaminhamento à comissão competente do projeto de número 5, de 1º/9/2022, o qual institui o Conselho Municipal de Cultura e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Leitura e primeira discussão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final do projeto de lei de número 02/2022, que dispõe sobre as medidas de segurança a serem adotadas por administradores de bares, casas de shows, restaurantes e estabelecimentos similares, visando a proteção das mulheres em suas dependências, de autoria da vereadora Dorisdei Alencar Rocha, Gabinete da Presidência, 6 de setembro de 2022. Expediente. Solicito do secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 48ª sessão ordinária do 4º período legislativo do biênio 2021-2022, da 15ª legislatura 2021-2024, realizada às 9 horas, no dia 2 de setembro de 2022, presidida pelo senhor Marco Antônio da Cruz Silva e secretariado pelo senhor Edson Maciel Filho. Presença e ausência: 9 vereadores presentes e nenhum ausente, conforme o livro de presença. Depois de ser informado pelo secretário da existência de quórum legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária. Iniciando os trabalhos, o presidente solicitou do secretário que fizesse a leitura da pauta da presente sessão. Expediente: leitura da ata da sessão anterior, a qual, após ser colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Pequeno expediente, sem matéria. Ordem do dia: leitura e encaminhamento à comissão competente do projeto de lei de número 4, de 31 de agosto de 2022, referente à LOA, Lei Orçamentária Anual, de autoria do chefe do Poder Executivo, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2023. Nada mais havendo para ser deliberado, o presidente declarou encerrada a sessão, determinando ao secretário que lavrasse a presente ata, que depois de lida e verificada sua exatidão, vai assinada por todos os vereadores presentes. Uibaí, Bahia, 2 de setembro de 2022. A ata está em discussão e votação. Aqueles que forem aprovação, que fiquem como estão. Aqueles que forem contra, que se manifestem. A ata está aprovada. Solicito do secretário que recolha a assinatura dos vereadores e vereadoras presentes na sessão anterior. Cadê os dois?
Ah, tá vendo aí. Uhum. No caso, você vai ter que usar. Tá, tá, aqui. Depois o presidente da vida. Sou membro. Tá certo, né? Aí conselho a palavra os demais. Eu digo mais os nomes. Tá certo. Ah, já só assinou na outra. Pronto, filho. Pronto. Pequeno expediente, sem matéria. Ordem do dia,
Peço ao secretário que faça a leitura do parecer de número 2 da Comissão de Constituição e Justiça e redação final do projeto de lei de número 2 de 2022, que dispõe sobre a medida de segurança a serem adotadas por administradores de bares, casas de show, restaurantes, estabelecimentos similares, visando a proteção das mulheres em suas dependências, de autoria da vereadora Dosleia Alencar Rocha. Parecer de número 2/2022. Comissão de Constituição, Justiça e redação final. Projeto de lei de número 2/2022. Autora, Poder Legislativo Municipal, vereadora Dorisdeia Alencar Rocha. Relator, vereador Antônio Alves Pires. Relatório. Projeto de lei número acima mencionado é de autoria da vereadora Dorisdeia Alencar Rocha e tem como objetivo a aprovação da lei que dispõe sobre medidas de segurança a serem adotadas por administradores de bares, casas de show, restaurantes e estabelecimentos similares, visando a proteção das mulheres em sua dependência. É a síntese. 2. Fundamentação. É de responsabilidade desta Comissão de Constituição, Justiça e redação final buscar uma análise cuidadosa a respeito do projeto de lei apresentado, observando se o mesmo está a preencher os requisitos formais e necessários à sua tramitação. Dito isso, passa-se a análise do objetivo em questão. Trata-se de solicitação de análise da legalidade do projeto de lei, que tem como objetivo a aprovação da lei que dispõe sobre medidas de segurança a serem adotadas por administradores de bares, casas de shows, restaurantes e estabelecimentos similares, visando a proteção das mulheres em suas dependências. A autoadministração e a autolegislação, contemplando o conjunto de competências materiais e legislativas previsto na Constituição Federal para os municípios, é tratada no artigo 30 da Lei Maior, nos seguintes termos. Artigo 30. Compete aos municípios: 1. Legislar sobre assunto de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. As medidas de prevenção e de combate pretendidas no âmbito do município de Uibaí se inserem efetivamente na definição de interesse local, isso porque a matéria vinculada na proposta é de responsabilidade comum de todos os entes federados, não sendo uma competência privativa da União. Artigo 22 da Constituição Federal. Além de que a medida proposta tem repercussão municipal, pois se vincula apenas aos estabelecimentos comerciais de Uibaí. Importante ressaltar que o artigo 3 da Lei número 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, dispõe a respeito condições para o exercício efetivo dos direitos da mulher. Artigo 3º. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo 1º. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 2º. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para efetivo exercício dos direitos enunciados no capítulo. No que concerne a iniciativa para o processo legislativo, para os fins dos direitos municipais, relevante é a observância das normas previstas na Lei Orgânica do Município. Neste caso, refere ao artigo 46 da Lei Orgânica do Município de Uibaí. Artigo 46.
são de iniciativas exclusivas do prefeito as leis que disponham sobre 1. Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia ou aumento de suas remunerações. 2. Servidores públicos, seu regime jurídico proveniente de cargos, estabilidade e aposentadoria. 3. Criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamento equivalente a órgão da administração pública. 4. Matéria orçamentária e a que autoriza a abertura de crédito ou concede auxílio, prêmios e subvenções. Corroborando com o quanto exposto, os vereadores não podem apresentar projeto de lei referente a essa matéria, referida ao artigo 46 da Lei Orgânica do Município, pois são de iniciativa do Poder Executivo. Nesse sentido, é importante destacar que não se pode adotar a técnica de interpretação ampliativa para atingir outros casos não previstos na norma analisada. O STF, Supremo Tribunal Federal, julgou em regime de repercussão geral o recurso extraordinário 8.078.911/RJ. O caso tratava do recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro contra a decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, que declarou inconstitucional a Lei Municipal de número 5.616/2013, cujo objetivo é a determinação de instalação de câmaras de segurança nas escolas públicas do município. Cumpre esclarecer que a decisão do Supremo fixou entendimento, informando que não é inconstitucional a lei municipal de iniciativa de vereador quando a matéria trata não está inserida no rol taxativo previsto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, cuja reprodução é necessária nas Constituições estaduais e Lei Orgânica Municipal, devido ao princípio da simetria. Em prosseguimento, o artigo 1º e 2 do referido projeto de lei em análise assim dispõe. Artigo 1º. A presente lei dispõe sobre medidas de segurança a serem adotadas por administradores de bares, casas de shows, restaurantes e estabelecimentos similares, visando a proteção das mulheres em suas dependências. Parágrafo único. Para os fins desta lei, entende-se por estabelecimentos similares as casas de eventos, boates, casas noturnas e quaisquer outros locais comerciais para entretenimento em que haja aglomerações de pessoas, no interior dos quais possa vir a ser configurada uma situação de risco para as mulheres. Artigo 2º. Ficam os administradores de bares, casas de shows, restaurantes e estabelecimentos similares obrigados a 1. A fixar aviso prévio e painéis nos banheiros femininos com orientação à mulher que se assintam em situação de risco a procurar o responsável pelo estabelecimento e o funcionário e relatar o ocorrido através de código X, que pode ser um item do cardápio do estabelecimento ou outra palavra, frase que seja compreendida pelos responsáveis como um pedido de ajuda. 2. Disponibilizar pessoas responsáveis pelo estabelecimento indicado por este para acompanhar mulheres que se identificarem com a situação de risco até o seu veículo ou até o local de embarque em outro meio de transporte público ou particular. E se solicitado pela mulher em situação de risco, orientá-la sobre a localização do posto policial ou delegacia de polícia mais próxima. Deste feito, no caso em análise, verifica-se que os artigos mencionados são regulares, pois encontram amparado na Lei Orgânica Municipal, na Constituição Federal e na Lei Maria da Penha, visto que o projeto de lei apresentado propõe medidas de prevenção e de combate à violência em bares, casas de show, restaurantes e estabelecimentos similares, sendo
de relevante importância, como escorpo de criar mecanismos para a adoção de medidas preventivas e de auxílio à mulher. Portanto, sendo de competência do município dispor sobre a matéria, havendo compatibilidade material com o ordenamento brasileiro, no que tange à sua constitucionalidade e legalidade formais, é importante destacar que o projeto de lei em pauta se mantém coerente em consonância com os dispositivos constitucionais e legais atinentes à competência legislativa e à iniciativa. A técnica legislativa e a redação empregada não necessita de adequações. Desse modo, é importante destacar que o projeto é regular, posto que é respaldado nas normas constitucionais, nas normas esculpidas da Lei Orgânica do Município e no regimento interno da Câmara Municipal de Uibaí. Conclusão e parecer. Parecer do relator pelas razões expostas. Voto favorável à tramitação do projeto de lei de número 2/2022. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A comissão, a unanimidade, acompanha o voto do relator. Sala das Comissões, 24 de agosto de 2022. Vereadora Doris de Alencar Rocha, presidente, vereador Antônio Alves Pires, relator, e vereador Edson Marcel Filho, membro. Finalizada a leitura, vamos dar início à primeira discussão sobre a matéria em tramitação. Ai, meu Deus. A palavra está com o relator da comissão, Antônio Alves Pires. Tá, a sequência é o relator aqui. No caso, está na sequência o relator. Vai para o presidente. O relator. O relator. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, Zé Pedro, Bervan, e todos que nos assistem aí pelas redes sociais, bom dia a todos. Bem, senhor presidente, é um projeto de lei de grande importância. Acho que estamos no caminho certo. Nada mais do que justo essas casas de bar, onde acontecem eventos, bares, restaurantes, essas coisas, ter os avisos, né, que sempre quando a gente entra em algum estabelecimento, a gente vai prestando atenção aos avisos que tem. Então, se todo estabelecimento tiver avisos para as pessoas ficar observando o funcionamento daquelas casas, se tiver algo que vê que não está batendo com o funcionamento da casa, procurar o responsável, né, do evento, para que busque proteção para as mulheres, porque eu acho que nada mais do que justo, né, as mulheres ser bem resguardadas em qualquer lugar que estiver neste país. Então, é um projeto de lei de grande importância, teve o seu tempo regimental nesta casa, tramitou normalmente, respeitando todos os aparatos das leis, federal, estadual, municipal. Então, nada mais do que justo a gente ficar a favor do projeto de lei. São essas aí as minhas palavras. Obrigado, presidente. A palavra está com a presidente da comissão, Doris de Alencar Rocha. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários e funcionárias dessa casa, Zé Pedro, Bervan, a todos e todas que nos assistem, né, pelas redes sociais, um bom dia. Eu considero, senhor presidente, esse projeto de lei, embora
seja uma medida relativamente simples, né? Mas de grande relevância nessa luta de proteção às mulheres. A gente vem de uma série de debates acerca dessa questão aqui nessa casa. Fizemos, inclusive, uma sessão especial, né, em referência ao Agosto Lilás, que é um mês de combate à violência contra a mulher, né, um mês dedicado a uma política de conscientização, de educação, né, para que a gente possa reverter esse quadro dramático que a sociedade brasileira vive, né, de violência contra as nossas mulheres. Então, além desse trabalho de educação, desse trabalho de conscientização, né, de tentativa de mudar a cultura machista, patriarcal, implantada na nossa sociedade, a gente também tem que criar um arcabouço de leis, né, e de mecanismos legais para coibir, inibir, né, a questão da violência contra a mulher. E eu acho que esse projeto de lei, ele se insere dentro dessa proposta. Nós já falamos isso aqui, temos leis muito boas no plano nacional. A Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, são leis reconhecidas mundialmente como leis muito bem elaboradas e que podem ter uma eficácia muito grande no combate à violência doméstica. Mas há mecanismos ainda que a gente pode ir pensando, e elaborando e determinando em cada local onde a gente vive, para ir cercando cada vez mais, né, e tentando impedir que essa cultura da violência, né, se alastre ainda mais. E é nesse contexto que vem esse projeto de lei. Nós vivemos numa sociedade onde o Ibaí, um pequeno município, a principal forma de lazer que nós temos são festas, inegavelmente. A gente não tem teatro, a gente não tem cinema, não é? A gente não tem museus para serem visitados. O que a gente tem? Festas, bares, né? Pequenos restaurantes, pizzarias, lanchonetes, é isso que a gente tem. E nós frequentamos, claro, né? Principalmente a juventude frequenta com muita constância, né, essas festas e esses movimentos culturais. Mas a gente precisa garantir que esses espaços aconteçam, né, as suas festas, as suas confraternizações, né, o momento de lazer, aconteçam com a maior segurança possível para essa camada da população que é mais vulnerável à violência. São os dados que mostram, né, as principais vítimas da violência nas suas mais diversas formas. Então, a intenção desse projeto de lei é criar alguns mecanismos, chamando os proprietários de bares, de restaurantes, né, de casas de show, promotores de evento, para assumirem uma pequena parcela dessa responsabilidade e dentro dos seus estabelecimentos, no momento em que estão realizando as suas festas, né, as suas comemorações, possam orientar e apoiar, né, qualquer mulher que esteja correndo risco, qualquer mulher que esteja sendo ameaçada, qualquer mulher que esteja sofrendo violência, que pode não ser exatamente uma violência física, mas que ela esteja sendo coagida, que ela esteja sendo pressionada, chantageada, ameaçada, né, que ela esteja sofrendo violência moral, que ela esteja sofrendo uma violência psicológica, que ela esteja sendo agredida do ponto de vista sexual, enfim. Que essas mulheres, ao sair de casa, né, irem à festa, irem ao bar, irem a um restaurante, que elas tenham a clareza, a certeza de que serão amparadas se forem expostas a uma situação de risco. E é uma medida tão simples, colocar nos estabelecimentos, né, avisos, principalmente nos banheiros femininos, né, para que as mulheres, ao usar o banheiro, vejam cartazes que diga: aqui tem alguém que te estende a mão, aqui tem alguém que está disposto a te ouvir e te amparar se você estivesse passando sufoco, estiver sendo violentada de alguma forma. Então não é nada complicado, não precisa ser, se for um pequeno estabelecimento,
uma pessoa destinada só para isso. Um pequeno estabelecimento não tem como o proprietário, relator. O senhor sabe disso, não? Um pequeno bar, ainda vou colocar uma pessoa só para atender. Não tem condição, a gente sabe. Mas o próprio dono do bar, o próprio proprietário, que às vezes é o dono, é quem serve a bebida, é quem faz tudo, ele também pode ter essa consciência, né? E dizer para essas mulheres, olha, se tiver qualquer coisa errada, faça um sinal, me dê, né? Me diga uma frase, me diga uma palavra, me olhe de tal forma, de maneira que eu entenda que você está precisando de ajuda e que eu possa colocar, né, de alguma forma, possa me colocar à sua disposição, né, acolhendo ali, ajudando essa mulher a sair daquele lugar e ir embora para sua casa, orientando um telefone da polícia, disponibilizando o próprio telefone para ligar. Enfim, é uma forma, até eu até acho que é uma rede de solidariedade mesmo, né, de solidariedade, de que os homens se coloquem, os homens que não são favoráveis à violência, os homens que não praticam a violência, os homens que respeitam as mulheres, né, que eles possam se colocar ao lado dessas mulheres, como companheiros, como pessoas que são solidárias e que estão dispostas a ajudar. Eu quero até, senhor presidente, fazer uma sugestão, algo que me ocorreu aqui, quando o nosso secretário estava lendo, né, o relatório, que era na próxima sessão, quando a gente vai fazer a segunda discussão e votação, a gente convidar os donos de bares, estabelecimentos e promotores de festa para participarem da sessão. Porque eu tenho receio que, quando essa notícia chegue à sociedade, ela possa chegar um pouco distorcida. Às vezes isso acontece. Olha, estão criando uma série de obrigações para a gente não tem condição, somos pequenos. Pode ter essa interpretação. Então, acho que se a gente convidasse, né, esse pessoal para cá, para a gente explicar o que a gente está querendo. Não estamos querendo criar despesa para eles, criar sufoco para uma camada que está tão já penalizada durante esse período, né? Vem de uma pandemia em que vários estabelecimentos foram fechados, né? Festas não aconteceram. Então, o que a gente está querendo não é criar dificuldade, mas inclusive, colocá-los numa situação de civilidade. Olha que exemplo bonito, né, que a gente pode dar para a região, que a gente pode dar para o estado da Bahia, de dizer em Uibaí, um municípiozinho pequeno, né, pacato ali no pé da serra, mas há uma lei, né, em que há uma colaboração dos promotores de festa e donos de estabelecimentos para proteger as mulheres uibaienses. Eu acho que isso é uma demonstração de civilidade, né, é uma demonstração de que nós estamos à frente, de que nós estamos pensando muito alto, que nós temos um compromisso com os direitos humanos, que a gente tem compromisso com os direitos das mulheres. Eu acho que isso é bonito para nós do Poder Legislativo, que eu tenho certeza que vamos aprovar essa lei, e para a sociedade uibaiense como um todo. Então, eu queria finalizar aqui a minha fala, sugerindo, né, se o senhor presidente, a mesa diretora, os demais vereadores, vereadora, concordarem, que a gente faça uma convocação, não minha, da vereadora Doris Day, mas uma convocação da Câmara de Vereadores, convidando, né, toda essa camada aí, que é importante para a nossa sociedade, como eu já disse, né, promove para nós o lazer, o único lazer que a gente tem, né, nos garante o único lazer que a gente tem no interior. Então, trazê-los para dialogar com a gente, entender qual é a proposta da lei, para que sejam nossos parceiros na defesa das mulheres uibaienses. Obrigado, senhor presidente. Bem, sobre a questão do convite dos donos de bares aí, eu acho que cada um de nós aqui tem amigo que é dono de bar, então a gente mesmo pode estar falando no dia a dia, e a mesa também está fazendo um convite formalmente. Aí, mas fica esse pedido aqui, que a gente que tem os colegas que são donos de bar, proprietário, possa estar convidando também, que aí fica um convite mais reforçado. A palavra está com o membro da comissão, Edson Marcel Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários dessa casa, nossos amigos presentes aqui na galeria, Zé Pedro e o Bervan. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que o projeto em pauta, ele é de fundamental importância, né, onde ele visa com que
pelo um código X, donos de bares, donos de restaurantes, ou qualquer outro ambiente onde fazermos aglomerações festivas, possa ter alguém ali também responsável, né, para que possa ser identificado se está tendo alguma agressão sobre a violência contra a mulher. Então, o projeto é importante, né? Gostaria de dizer que o projeto em seu corpo, ele está de acordo com a tramitação que passou por essa Comissão de Constituição e Justiça e redação final, onde a redação está de acordo com as legislações federais, a legislação estadual e a lei orgânica municipal e também com a lei Maria da Penha. Então, senhor presidente, eu gostaria de dizer que sigo o voto do relator, senhor presidente. A palavra está franqueada a algum colega que queira usá-la. A palavra está com o vereador Hermenito. Oi, bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadoras, funcionários e funcionárias dessa casa, nosso amigo aí, o Bervan, Zé Pedro, e todos que estão nos assistindo em casa. Eu quero aqui parabenizar, né, a iniciativa da vereadora Doris e parabenizar os relatores também por estar aí a favor. E acredito que vai ser um projeto que com certeza vai ser favorável, né? Até porque é um projeto onde traz a segurança, né? Aumenta a segurança para as mulheres, que só tende a beneficiar, né, o nosso município, a todos os proprietários também podem estar ajudando com isso. Então, a sociedade só tem a ganhar, né, que afinal a violência não leva a nada e que a gente só sofre com isso. Então, muito bom, né, e vamos aí esperar para que a próxima discussão e votação seja favorável a esse projeto. E dizer, Laélio, com relação, quando você diz que a gente pode avisar, concordo, mas eu acho que precisa sair um aviso aqui da casa, né? Um convite para que essas pessoas venham participar da sessão, muito importante, porque assim, às vezes a gente fala só de boca e eles podem achar, imaginar que não tem tanta importância. É bom falar? Né? Mas que seja um reforço, apenas um reforço saído da gente, de alguns colegas e outros. A gente não vai conseguir chegar a todos os proprietários de estabelecimentos. Meu muito obrigado, um bom dia a todos. Sobre a questão, eu falei que a mesa diretora ia fazer um convite, só que a gente reforçava. Foi nesse mesmo sentido que eu falei mesmo. A palavra continua franqueada. A palavra está com a vereadora Maria Celeste. Colegas vereadores, vereadora, funcionários e funcionárias dessa casa, os senhores presentes, eu gostaria de parabenizar a vereadora pelo projeto de grande importância, né? Porque as mulheres precisam de uma segurança. O vereador disse que festa sem mulheres não existe, né? Então, tem que ter uma segurança. Então, nós estamos aqui, vereadora, ao seu lado e ao lado do povo, né? Das mulheres que tanto precisam de um apoio sempre. E parabenizo a comissão. E muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Parabéns, vereadora, mais uma vez. A palavra continua franqueada. A palavra está com o vereador Isailton Soares. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, pessoal presente na galeria. A fala é no sentido de parabenizar a colega Doris pelo excelente trabalho. É uma iniciativa bacana e eu acho que vai fluir muito. Só isso mesmo, senhor presidente. Obrigado. A palavra está com o vereador Juntaí.
Bem, declaro encerrada a primeira discussão sobre a matéria. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei de número 5, de 1º de nove de 2022, o qual institui o Conselho Municipal de Cultura e dá outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Uibaí, Bahia, 1º de setembro de 2022. Gabinete do Prefeito e ofício 153/2022. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Marco Antônio da Cruz Silva. Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: encaminha projeto de lei de número 5 de 2022. Senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência solicitando a apreciação e aprovação do projeto de lei de número 5/2022, o qual institui o Conselho Municipal da Cultura e dá outras providências. Assim, rogo a Vossa Excelência que submeta aos seus ilustrados pares este ato, regime normal, previsto no dispositivo regimental dessa Casa Legislativa, aprovando por se revelar importantíssimo as dignas ações para o município, sendo que se apresenta para o momento, renovo meus votos de consideração e apreço pelo que solicito e os conclamo a aprovação à presente propositura. Atenciosamente, Jorge Paulo Mendes Rocha, secretário da Administração. Projeto de Lei Municipal número 5, de 1º de setembro de 2022. Institui o Conselho Municipal de Cultura e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. O Conselho Municipal de Cultura de Uibaí, Bahia, CMCU. Artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Cultura de Uibaí, Bahia, CMCU, vinculado ao Departamento Municipal de Cultura e Lazer, tendo suas atribuições, estrutura e funcionamento definido nesta lei. Artigo 2. O Conselho Municipal da Cultura, órgão colegiado de caráter normativo, consultivo, deliberativo, orientador, objetiva, institucionalizar a relação entre a administração municipal e os setores da sociedade civil ligada à cultura, promovendo a participação destes na elaboração, na execução, na fiscalização da política cultural de Uibaí, Bahia. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Cultura de Uibaí, Bahia, terá sede em local a ser definido pela administração municipal. Parágrafo único. O Departamento Municipal da Cultura possibilitará todas as condições administrativas, pessoal e equipamento para o pleno funcionamento do Conselho. Artigo 4º. O Conselho manifestar-se-á através de deliberações, decisões, recomendações, moções, resoluções, pareceres ou outras expedientes, e seus atos serão publicados pelos meios legais. Capítulo 2. Das atribuições. Artigo 5º. Compete ao Conselho Municipal da Cultura de Uibaí: 1. Representar a sociedade civil de Uibaí, Bahia, junto ao Poder Público Municipal, nos assuntos culturais. 2. Elaborar, junto ao órgão municipal da cultura, diretrizes e normas referentes à política cultural para o município. 3. Apresentar, discutir e dar parecer sobre projetos que tratam do desenvolvimento da cultura, da produção, do acesso, da difusão e da descentralização cultural do município. 4. Propor programas, ações e instrumentos objetivando estimular a democratização e a descentralização das atividades de produção e difusão artística culturais, visando garantir a cidadania cultural através dos direitos de acesso aos bens culturais, de produção e circulação culturais. 5º, garantir a continuidade de programas e projetos de interesses municipais. 6º, emitir pareceres sobre questões referentes a prioridades programáticas e orçamentárias. B. Propostas de obtenção de recursos. C. Estabelecimento de convênios com instituições e entidades culturais.
Sétimo, colaborar para o estudo e aperfeiçoamento da legislação sobre a política cultural em âmbito municipal, estadual e federal. Oitavo, colaborar na elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, Plano Plurianual e Orçamento Anual, a LUA, relativo ao Departamento Municipal da Cultura e Lazer. Nono, avaliar a execução dos diretrizes e metas estabelecidas pelo órgão municipal da cultura, bem como as suas relações com a sociedade civil. Décimo, participar da elaboração do Plano Municipal da Cultura, fiscalizando e orientando a sua execução. 11º, estimular e participar para o acompanhamento e pactuação necessária à efetivação do Plano Municipal da Cultura. 12º, incentivar o aperfeiçoamento e a avaliação dos profissionais e demais sujeitos sociais ligados ao processo de fazer e do viver culturais. 13º, auxiliar diretamente na realização da confecção municipal da cultura ou outras modalidades de evento que tenha por objetivo auscultar a sociedade para fins de revisão política e cultural do município. 14º, fomentar e auxiliar o órgão da cultura na efetivação e implementação de uma política cultural em consonância com a lei orgânica do município. 15º, elaborar e aprovar seu regimento interno. 16º, promover e incentivar estudos, eventos, campanhas, atividades permanentes e pesquisa na área da cultura. 17º, propor políticas de geração, captação e alocação de recursos para o setor cultural. 18º, auxiliar o órgão municipal da cultura na escolha de entidades que visam obter recursos por intermédio de auxílio e subvenções. 19º, auxiliar o órgão municipal da cultura na proposição e construção de um instrumento que assegure um permanente processo de monitoramento das atividades desenvolvidas por entidades que recebem subvenções ou auxílio municipal. 20º, aprovar diretrizes que encerram critérios para aprovação de projetos inscritos no Fundo Municipal da Cultura e submetê-las à aprovação da CAS, Comissão de Avaliação e Seleção de Programas Municipal da Cultura. 21º, convocar representantes do Poder Executivo e dos demais conselhos municipais quando se trata da pauta nas esferas de suas respectivas competências, a fim de instruir a elaboração de sua deliberação, decisão, recomendações, moções, resoluções, parecidos ou outros expedientes. 22º, participar na elaboração, quando houver, do processo seletivo para a aquisição de bônus culturais junto à Lei Municipal de Incentivo Fiscal para a Cultura, fiscais para a cultura. 23º, apoiar, orientar e assegurar junto ao setor competente do município o incremento de atividades culturais nas diversas modalidades e categorias, inclusive para o idoso, portadores de necessidades especiais, bem como nos bairros da cidade. 24º, acompanhar a celebração de contratos, acordos e convênios que importem na constituição de ônus reais sobre bônus de Fundo Municipal da Cultura. 25º, exercer demais atividades de interesse de arte e da cultura. 26º, executar outras atribuições que lhe forem conferidas. Parágrafo 1º. O Conselho Municipal da Cultura poderá atuar também supletivamente, observando suas áreas de competência, objetivando a edição de normas que não colidam com as diretrizes do Conselho Estadual da Cultura, através de convênio específico, de
cooperação firmadas com órgãos municipais, estaduais, federais e internacionais. Capítulo 3º. Da competência e do funcionamento do Conselho Municipal da Cultura. Artigo 6º. O Conselho Municipal da Cultura será composto de 8 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes. 1. Linguagem do música. 2. Linguagem do artesanato. 3. Linguagem das artes visuais. 4. Representante APLS, arranjo de produtivos local. 5º. Representante Poder Executivo, sendo 2 representantes do Departamento da Cultura e Lazer, 1 representante da Secretaria Municipal da Educação. 6º, representante do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. O mandato dos membros do Conselho Municipal da Cultura de Uibaí, Bahia, será de 2 anos, admitido uma recondução por período igual e sucessivo. Parágrafo 2º. O representante do Poder Público e das instituições serão indicados pelos respectivos órgãos e entidades e exercerão um mandato de 2 anos, admitindo-se a recondução por período igual e sucessivo. Parágrafo 3º. Na hipótese de ausência do conselheiro titular em 3 reuniões consecutivas ou 5 alternadas, num período de 12 meses, sem prévia justificativa escrita, a presidência do CMCU, suplemento, completará o mandato do titular, na forma do regimento interno. 4º, parágrafo 4º. Em caso de exoneração, licença, remanejamento do órgão ou em caso de desligamento da entidade que representa, o membro titular será automaticamente substituído pelo suplente e, na impossibilidade deste, pelos mesmos motivos, indicar-se-ão outros membros. Artigo 7º. Os representantes titulares e suplentes da sociedade civil nas áreas artísticas, culturais ou educacional de Uibaí, Bahia, serão eleitos pelos seus respectivos pares. Parágrafo 1º. São elegíveis os membros do Conselho Municipal da Cultura de Uibaí, Bahia, os candidatos da sociedade civil nas áreas artísticas, culturais ou educacionais de Uibaí, Bahia, que atendam aos requisitos: a. Ser maior de 18 anos no ato da inscrição. B. Ser reconhecido pela comunidade local como participante, organizador, produtor ou incentivador da cultura. C. Ter atuação em atividades culturais. Artigo 8º. A função a ser exercida no Conselho é considerada serviço relevante de utilidade pública. Capítulo 4º. Da estrutura do Conselho Municipal da Cultura. Artigo 9º. O Conselho Municipal da Cultura terá a seguinte estrutura: 1. Plenário. 2. Presidência de honra. 3. Presidência. 4. Secretário Executivo. 5º. Câmaras. O artigo 10º. A presidência de honra do Conselho Municipal de Cultura será exercido pelo responsável pelo setor do Departamento da Cultura e Lazer, ou quem lhe fizer a vez, podendo opinar, sugerir e votar. 11. O presidente do Conselho será eleito dentre os seus pares. Parágrafo 1º. Os demais cargos eletivos serão preenchidos dentre os conselheiros efetivos, através do escrutínio aberto, em reunião convocada para tal fim. Parágrafo 2º. O regimento interno definirá as atribuições de cada item da estrutura acima. Parágrafo 3º. O regimento interno definirá o processo eleitoral da estrutura do Conselho. Capítulo 5º. Das disposições finais e transitórias. Artigo 12. O Conselho Municipal da Cultura realizar uma vez por ano, plenária pública. Artigo 13º. O órgão municipal da cultura deverá viabilizar a estrutura física e suporte
administrativos necessários ao funcionamento do Conselho Municipal da Cultura, no que se refere à instalação pessoal, material, bem como o custeio deste funcionamento. Artigo 14º. Nenhum conselheiro receberá pela sua participação qualquer tipo de pagamento ou remuneração, salvo ajuda de custo, por cobrir eventuais despesas de ajuda como viagem, locomoção para reuniões ou por meio de vale transporte, atividades de aperfeiçoamento e capacitação no exercício de suas atividades. Artigo 15º. O regimento interno do Conselho Municipal de Cultura determinará a periodicidade das reuniões, ordinária e extraordinária, e suas formas de sua convocação. Artigo 16º. Após a aprovação e publicação desta lei, será realizada a composição do Conselho, a partir das indicações e eleições de seus membros, conforme o artigo 6 e 7 desta lei. Artigo 17º. O Conselho Municipal da Cultura, no prazo de até 30 dias, contados da aprovação desta lei, elaborar seu regimento interno, elegendo a sua primeira diretoria. Artigo 18º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta dos recursos financeiros consignados em dotações orçamentárias do Departamento Municipal da Cultura e Lazer, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Artigo 19º. O município criará, por lei ordinária, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, composta pelo Fundo Municipal da Cultura e de Incentivo Fiscal para a instrumentalização do projetos culturais. Artigo 20º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, Uibaí, Bahia, 1º de setembro de 2022, Ubiraci Rocha Levi, Prefeito Municipal. Acho que é defeito na chave. Ligou. Vamos. Finalizada a leitura, em cumprimento ao regimento interno, encaminho o referido projeto de lei para a Comissão de Constituição e Justiça, redação final, para, dentro do prazo regimental, oferecer o seu parecer. Nada mais havendo para ser deliberado, declaro encerrada a presente sessão.